Olá pessoal, boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos. Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui mais uma quinta-feira, né? Com um enorme privilégio de poder estar aqui comunicando, né, algumas verdades bíblicas, algumas verdades, algumas questões psicológicas para colaborar, para ajudar com a gente nesse período aí de quarentena, tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então, desde já quero deixar aqui a minha gratidão registrada por estarmos aqui mais uma vez, né? E vamos dar sequência àquilo que nós já iniciamos na semana passada, quando nós começamos a falar sobre mapeando a sua alma, né? É uma ideia, um programa trazendo conteúdos psicológicos para que você, nessa quarentena, possa se alimentar, né, ter instruções de como lidar com ansiedades, como lidar com a depressão, como lidar com questões N's que surgem, né, para a gente nesse tempo. Antes da gente iniciar, né, o nosso bate-papo de hoje, onde eu quero apresentar para a gente uma estratégia de enfrentamento à ansiedade, eu queria pedir a você aí na sua casa que você providenciasse para a gente uma folha branca, né? Uma folha branca de A4 ou qualquer folha branca que você tiver aí, tá? Num dado momento aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu vou te explicar para que a gente vai usar essa folha branca, uma dinâmica que nós vamos fazer aí na tua casa e acredito eu que vai dar certo e você vai conseguir entender de uma maneira mais lúdica aquilo que nós vamos conversar nessa noite, ok? Então, providencia aí uma folhinha branca. Se você estiver assistindo, né, a essa live com outras pessoas, é importante, de repente, que cada um tenha uma folha branca. A parede também pode ser, tá? Se na sua casa a sua parede for branca, você também consegue executar essa dinâmica a partir da sua parede branca, ok? Bom, enquanto você está pegando a sua folha, é só reforçar, né, que aqui na Convida Digital, ao longo da semana, nós temos tido uma série de programações com o intuito de edificar a tua vida, de edificar a nossa vida, de edificar, né, a nossa comunidade, os amigos, os vizinhos. Então, é importante que você participe desse movimento, que você assista, né, todo o conteúdo que vem sendo preparado. Diariamente, nós temos conteúdo sempre às 19h30, com exceção do sábado, que acontece às 16h, né? E compartilhando isso nas suas redes sociais. Se você, por algum motivo, assim como eu, às vezes por questões de trabalho, não consegue assistir a essa live no momento em que ela está sendo, né, colocada na rede às 19h30, você pode assistir depois e não esquecer de deixar o seu comentário, o seu like, enfim, né, interagindo com a gente. Então, na segunda-feira nós temos a rede de homens, na terça a rede de mulheres, na quarta o estudo bíblico, na quinta a rede de famílias, na sexta a rede de jovens, os profetas da esperança, no sábado a rede kids e no domingo o nosso culto, né? Então você tem uma programação aí para se alimentar durante toda a semana, vale a pena. Os conteúdos estão sendo preparados sempre com muito carinho, debaixo da orientação de Deus, daquilo que Deus tem para nós nesse tempo, ok? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? A gente vai dar continuidade a falar sobre o enfrentamento, né, da ansiedade, da depressão, das questões psicológicas nesse momento de crise, né? Como nós falamos na semana passada, é muito importante a gente entender que ansiedade, que depressão, a gente usa esse termo, mas a gente está falando de uma gama de patologias, de uma gama de outras coisas que estão inseridas nesses termos, né? Então, nós temos ansiedade generalizada, agorafobia, pânico, estresse pós-traumático, estresse agudo, enfim, uma série de classificações das ansiedades, assim como também nós temos a depressão, né? Na depressão, transtorno de humor. Então, nós temos uma depressão leve, moderada, depressão mais acentuada, nós temos depressão pós-parto, depressão, enfim, uma série de características que vão determinar o tipo de depressão que se tem. É importante a gente salientar que depressão não é simplesmente tristeza e ansiedade não é simplesmente agitação e estresse, né? Nós já falamos isso na semana passada, né? E é muito comum a todos os seres humanos, tá? Então, assim,
ter depressão, ter ansiedade, ou estar depressivo, ou estar ansioso, não é pertinente a uma única classe. Não é só de homens, não é só de mulheres, não é só de ricos ou pobres, enfim. Isso aí pode atingir a todos nós, ok? Então, a gente precisa entender esses conceitos, essa ideia, para que a gente possa seguir naquilo que a gente vai falar hoje, ok? Antes da gente entrar mais especificamente no assunto da depressão e da ansiedade, na verdade hoje a gente vai falar mais até da ansiedade em si do que da depressão, das estratégias de enfrentamento, eu queria compartilhar com vocês um pouco também o viés bíblico, um viés daquilo que a gente está falando, porém dentro da Bíblia. E eu pensei, eu separei aqui para a gente 3 personalidades bíblicas, 3 personagens, 3 pessoas da Bíblia que nesse tempo, se a gente for ler os textos, se nós formos ler toda a história, todo o contexto bíblico desses personagens, nós vamos perceber que esses personagens, eles passaram, essas pessoas, eles passaram por questões ansiosas. E é importante a gente entender isso, a gente perceber isso, porque muito a gente tira como referência para a nossa vida, da leitura bíblica que nós fazemos, e perceber como eles venceram, como eles usaram essa estratégia que nós vamos pontuar hoje, como eles usaram na vida deles, é importante até mesmo como motivação para a nossa vida, ok? Então, o primeiro desses homens que eu queria comentar um pouquinho com você nessa noite é sobre Noé, É uma história clássica, é um contexto, é uma vivência bíblica clássica, que todos nós conhecemos. Noé nos remete à questão do dilúvio, à questão da construção da arca, dos animais, Mas o que a gente precisa ver um pouquinho sobre a personalidade de Noé, as características que envolviam esse episódio, Então eu quero convidar você a abrir comigo aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 14, 17 e 18. Talvez, como você está preparado aí para uma live mais psicológica e talvez você não esteja com a sua Bíblia por perto, não tem problema não, a gente vai colocar para você aí na tela esses versículos que nós vamos fazer a leitura, ok? Então vamos lá. Gênesis 6, 14 diz assim: Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Verso 18. Contigo, porém, Deus falando com Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Esse é um texto bíblico que nós conhecemos bastante, que é justamente o momento em que Deus está falando ali para Noé, que ele precisa construir uma arca, que vai haver um dilúvio, e esse dilúvio vai exterminar toda a face da terra, e serão guardados Noé e os seus familiares. Por que Noé foi guardado, juntamente com seus familiares? Porque Deus achou graça em Noé, Deus achou em Noé um coração voltado a ele, voltado ao Senhor, e quis preservar a humanidade a partir de Noé. Então a gente começa vendo que a personalidade de Noé era de alguém temente a Deus, era de alguém que vivia segundo os preceitos, segundo os caminhos de Deus, segundo os mandamentos que eram colocados. Mas pensa bem, Noé tinha todo um quadro para ser ansioso. Imagina você diante de uma situação, a qual até então não era visível, porque a Bíblia, fala que Deus mandaria um dilúvio, mas nem mesmo chovendo, nem mesmo o céu estava cinzento, nublado, E a ansiedade de Noé, ou seja, o receio de Noé diante disso tudo, poderia passar o quê? Poxa, será que eu estou de fato ouvindo a voz de Deus? Será que de fato eu estou entendendo que é esse o propósito de Deus para nós? Mas Noé, ele não questionou, ele não duvidou, pelo contrário, ele seguiu adiante, ele construiu a arca, ele fez tudo o que tinha que ser feito. E se você for ler, a gente não vai
tomar esse tempo aqui, mas se você for ler, todas as coisas foram convergindo, todas as coisas foram caminhando para que esse propósito fosse realizado. Mas eu penso Noé diante de toda uma situação, de pessoas passando diante dele, dizendo, olha, você é louco, você precisa ser internado, você está pirando, porque né, não tem nem uma nuvenzinha cinzenta no céu, você está dizendo de um dilúvio, o que é isso? Né? E Noé, ele persistiu, ele foi vencendo. Quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando justamente dessas oposições, dessas características que surgem na nossa vida e que nos fazem repensar, nos fazem às vezes temer, nos fazem ter um medo, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou chegar ao lugar certo com tudo isso? Será que é isso mesmo? E isso vai gerando em nós ansiedade, esse medo, essa angústia, essa aflição. Então a gente pode ver que durante todo o percurso de construção da arca, Noé, como um ser humano qualquer, né, como um ser humano como eu e você, né, apesar de ser um grande homem de Deus e está ali nos manuscritos, né, no registro bíblico, mas Noé ele estava suscetível a essa ansiedade, a esse temor, mas ele não, né, se deixou levar por isso e ele caminhou adiante, ele fez aquilo que ele tinha que ser feito. No momento certo o dilúvio veio, no momento certo os animais chegaram, né, até a arca e tudo aconteceu conforme a gente, né, já conhece bastante. Ele entrou na arca com a sua família, o dilúvio aconteceu, muitas pessoas morreram até o tempo que a terra secou e Deus indicou isso a Noé e ele pôde reconstruir, né, ali a sua morada, a sua família, enfim, e com isso Deus ele vai restaurar a terra, traz o arco-íris como um sinal de uma aliança que não mais destruiria a terra dessa maneira, enfim. Diante de tudo isso, imagina eu e você diante da pele, né, de Noé para vivermos tudo isso. O quão ansiosos nós não estaríamos com toda essa realidade. E olha que a gente não tinha nem tecnologia nessa época para prever se a meteorologia realmente iria apontar chuva ou não, enfim, alguns indícios que hoje a gente tem para apontar uma possível segurança, Noé não tinha naquele tempo. Mas Noé, ele venceu a ansiedade, ele venceu aquilo que poderia travá-lo, aquilo que poderia fazer o propósito de Deus para ele sucumbir, né? Mas Noé, ele venceu diante de todas as argumentações. Um outro caso que a gente vai ver aí na Bíblia também é o de Moisés, né, que é um outro registro, né, que a Bíblia traz para a gente lá no livro de Êxodo, que é Moisés quando Deus vai falar para ele que ele precisa ir até a terra do Egito, diante de Faraó, e libertar o povo da terra do Egito. Vamos ler aí comigo ó, Êxodo capítulo 3, do verso 10 ao 12. Vamos lá, está aí na sua tela. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, Deus está dizendo aí para Moisés, né? Vai até Faraó e avisa ele que ele tem que libertar o meu povo. Ele tem que permitir que o meu povo saia do Egito, né, para a terra que eu vou lhes mostrar. Imagina a gente diante dessa situação. Muitas vezes nós nos enchemos de calafrio quando criança temos que falar alguma coisa com nossos pais, quando temos que nos direcionar aos nossos professores na escola para argumentar alguma ação, ou simplesmente, às vezes, até mesmo para tirar uma dúvida, algo que é pertinente, algo que é o nosso direito, dá aquele arrepio, ou quando na igreja precisamos chegar até o pastor para falar alguma coisa, para trazer alguma direção, por exemplo, né? O quanto nós nos sentimos assim, aquele frio na espinha, né? Ou até mesmo nós, para estarmos aqui sentados, falando aí com você de casa, tudo isso gera na gente uma certa ansiedade, um certo temor. Volto a frisar aquilo que nós falamos na semana passada. Esse temor não é esse temor, esse medo não é o medo patológico que nos
trava, que nos deixa paralisados. Mas é um medo que faz parte da nossa cognição, faz parte da nossa emoção, que nos serve de alerta para buscarmos fazer aquilo que é certo, para buscarmos fazer aquilo que é correto, aquilo que vai ser de bom grado, né? Então, quantas vezes nós não passamos por essa ansiedade? E às vezes até mesmo nessa situação que a gente está vivendo hoje e outras fora da quarentena, quando temos que às vezes falar com o chefe sobre um aumento, sobre uma mudança de trabalho, enfim, são N situações que na nossa vida hoje se parecem com isso que Moisés viveu, né? Embora uma situação bem mais vamos dizer assim, né, sinistra, vamos dizer assim, usando esse termo, para o que o Moisés precisava fazer. E se a gente pegar todo o histórico, né, Moisés teve que vencer rejeição, teve que vencer uma série de coisas. Ele, quando nasceu, né, foi colocado num cesto, foi colocado no rio, a mãe dele acompanhou o percurso, né, até onde ele iria, e ele foi adotado, ele foi pego pela filha de Faraó e foi criado ali nos palácios, né, naquela questão toda, e cresceu. Chegou um dado momento em que Moisés, no ímpeto, ele acaba matando um homem, né, que estava ali na reforma lidando contra o povo hebreu, e ali ele sai correndo com medo de ser descoberto, e passa um tempo no deserto, passa um tempo, né, lá com o seu sogro Jetro, até que a voz de Deus vem sobre ele, a presença de Deus vem sobre ele, conduzindo ele para que ele voltasse, para que ele atendesse, né, aquilo que Deus queria, que era libertar o povo. Moisés ali, ele se via diante de uma aflição, diante de uma ansiedade, não só de encarar Faraó, mas também de se fazer entendido pelo povo, né? Porque a gente vai ver no decorrer da história, daquilo que a Bíblia relata, né, que o povo ele sai juntamente com Moisés, mas Moisés depois, diante de todas as coisas que o Egito precisou passar, as pragas, né, todas aquelas situações que Deus proveu para que Faraó entendesse que ele precisava libertar o povo, Moisés agora vai com o povo e dá de cara com o mar. E ele precisa ali entender: ou eu vou atravessar o mar, ou eu vou sucumbir aqui, porque atrás de mim vem Faraó. Imagina a pressão que estava sobre a vida de Moisés nesse momento. Aquele momento em que, poxa, eu tirei o pessoal da terra do Egito, eu tirei as pessoas da terra do Egito e agora a gente vai aqui morrer na praia? E ele precisa ter fé, né? A fé de Moisés, ela precisa ser maior do que a sua ansiedade. A fé de Moisés, ela precisou ser maior do que os seus temores, do que os seus medos. E entender e confiar que Deus estava à frente de todas as coisas. E assim aprove a Deus, e assim Deus fez. Abriu o mar, e eles passaram pelo mar, e ali com os pés enxutos, né, chegaram do outro lado, e Faraó ainda, com seus cavalos e cavaleiros, tentaram perseguir, mas foram, né, detidos pelo mar logo em seguida. Enfim, olha quanta coisa na vida de Moisés que ele viveu, que ele passou, e que nesse tempo, como qualquer outro humano, ele não deva ter sentido, né, na sua própria carne, na sua mente, as sensações, a ansiedade, a taquicardia, o nervoso, a boca seca, né, todos esses sintomas que hoje nós podemos, os tremores que nós podemos identificar como ansiedade, né? Por que eu estou te mostrando isso? Para a gente entender que as estratégias que nós vamos seguir, que nós vamos conduzir, né, que nós vamos hoje referenciar para lidar com a ansiedade, são estratégias que, se você souber utilizá-las, e se você fizer uso delas, você vai conseguir vencer, você vai conseguir superar, e você não vai parar aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo para o qual Deus te chamou, o propósito para o qual Deus te conduziu. O nosso intuito aqui nessa live não é simplesmente te referenciar sobre o que é ansiedade, sobre o que é depressão, mas é trazer um alimento para você, trazer para você uma visualização no reino, sabe, na Bíblia, daquilo que é possível, daquilo que te é capaz, né? Daquilo que você é capaz de vencer todos os temores e confiar e acreditar que, acima de todas as coisas, Deus está no controle, Deus está nos conduzindo nisso tudo.
né? E uma última pessoa que eu queria referenciar aqui na Bíblia com a gente está lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 17, que também, né, é um grande homem de Deus, bem conhecido de todos nós. Eu queria ler com você aí 1 Samuel capítulo 17, verso 23, 32 e o 33, né? Vamos lá. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não podes ir para pelejar, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, Davi estava lá apacentando as ovelhas do seu pai, né? Mais uma vez aqui no histórico, a gente vai ver primeiro ele vencendo sobre a questão da rejeição, por exemplo, porque quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir os seus filhos, né, para ungir um de seus filhos para ser o novo rei de Israel, todos os demais filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, exceto Davi, né? E quando Samuel estava ali, Deus disse para ele: olha, Samuel, você não vê, né? Eu não vejo como o homem vê, você vê a aparência, mas eu vejo o coração, não é nenhum desses. E Davi, ele pergunta, né? Samuel, ele pergunta para Jessé: mas acabaram os seus filhos? Ele fala: não, tem umzinho que está lá no campo apacentando as minhas ovelhas. Então mande chamá-lo para que nós só vamos jantar depois que ele chegar. E quando ele chega, né, Samuel tem essa confirmação de Deus de que era ele, e, né, vai ungí-lo. E daí Davi, ele começa a desenvolver ali a sua vida naturalmente, sem nenhuma questão de fato para o reinado. Saul, ele continua rei, né? Até que Davi, num determinado momento, ele vai até onde os seus irmãos estão na peleja contra os filisteus, e ele passa por essa passagem que nós acabamos de ler. Ele vê Golias vindo afrontar o povo de Israel, ele vê Golias vindo ali perguntando, né, e gritando, exclamando: quem aí do povo de vocês pode me deter? E Davi, ele se enche, ele se encoraja, né? Ele assume aquilo para o qual ele foi chamado, de ser o rei, de ser um homem segundo o coração de Deus, e ele assume a sua posição de fé, de confiança, e ele vai até diante, né, do rei ali e diz: olha, eu posso enfrentá-lo. O próprio rei desacreditou Davi: não, você ainda é muito moço, né? Esse Golias, ele luta aí há muito tempo, você não tem... Só que Davi, ele tinha uma certeza. Ele sabia em nome de quem ele ia. Ele sabia quem ele era. Ele sabia por que ele estava ali, ele sabia para que ele estava ali. E ele não temeu, né? Podemos dizer aí nesse momento que Davi não teve ansiedade nenhuma sequer. Ele simplesmente ousou, foi o nome do Senhor e foi lá e enfrentou, né, Golias. Mas preste atenção em todo o percurso que a Bíblia nos mostra sobre Davi, até ele chegar a enfrentar Golias. Davi, ele enfrentou ursos e leões. Davi, ele enfrentou rejeição. Davi, ele enfrentou seus próprios irmãos, que ao chegar até eles para levar comida, né, o indagaram: o que você está fazendo aqui? Volta lá para cuidar das ovelhas do nosso pai. Né? Ele enfrentou a oposição do próprio rei: não, você ainda é muito moço para fazer isso. E ele enfrentou a oposição das vozes dos filisteus que estavam ali diante dele, né? Quando ele chega diante de Golias, o próprio Golias zomba dele e imagina que aquela gritaria: esse daí que vocês trouxeram para enfrentar o nosso gigante, né? E Davi, ele naquele momento, ele se possou da sua fé, ele se, né, apossou da sua fé, e ele foi, porque ele sabia que ele ia em nome do Senhor e que o Senhor estava com ele. Mas nós não podemos negar que, como homem, né, que como alguém de carne e osso, como qualquer um de nós, Davi talvez, né, ousou ali, tremeu,
teve as suas inseguranças, embora a Bíblia às vezes relata a história de uma maneira bem mais limpa, mais enxuta, mas nós não podemos negar que ali Davi poderia ter se sucumbido à questão da ansiedade. Davi poderia ali ter sentido a afronta dos filisteus e não seguido adiante, né? Mas ele venceu a sua ansiedade, ele venceu os seus medos, ele venceu os seus temores e ele confiou principalmente em Deus, que era quem designava ele para aquela batalha. E ali ele foi com a sua funda, com as suas pedrinhas, e ele atinge, né, a cabeça do gigante, e o gigante cai ao chão. Enfim, e Davi consegue realizar aquilo ao qual ele já vinha se preparando há muito tempo, vencendo dia a dia um urso, um leão, né, a ironia dos irmãos, a ironia do povo, a ironia do próprio rei, para chegar naquele momento e desafiar e vencer o gigante. O que eu trago para a gente da história de Davi é que a ansiedade a gente vence dia após dia. Os nossos medos, nós vamos vencê-los dia após dia. Não é como um gigante que vai aparecer na nossa frente, pronto, derrotei, acabou, estou livre disso, vou viver a minha vida agora no 100% de felicidade. Não. E aí, eu não sei se eu te assusto ou se eu te alegro com essa informação, mas talvez hoje, essa ansiedade que você está vivendo, sabe, essa situação que nós estamos vivendo como quarentena, como pandemia, talvez não seja a maior das ansiedades que nós viemos enfrentar na vida. Não seja, talvez, o nosso gigante. Pelo contrário, Deus está nos preparando a cada dia a vencermos, um dia de cada vez, uma luta de cada vez, um novo tempo de cada vez. Então nós precisamos entender que a ansiedade é algo pertinente à vida do ser humano, desde lá da Bíblia, se a gente for ver Noé, se a gente for ver Moisés, Davi e tantos outros homens. Imagina lá, né, Daniel na cova dos leões, né? Então a gente vai vendo vários homens da Bíblia, a gente vai vendo que a ansiedade, que esses tremores eram algo que estavam presentes. E eles foram vencendo mediante a sua vida, mediante aquilo que eles exerciam, mediante a sua confiança em Deus, e com a gente não vai ser diferente, né? Então eu quero trazer a sua atenção nesse momento para nós entendermos que vencer a ansiedade exige de nós algumas estratégias, exige de nós alguns posicionamentos, né? Alguns comportamentos bem simples, né? Bem tranquilos, e que não é nada difícil para que nós possamos fazer, mas ao mesmo tempo que a nossa ansiedade ela é vencida a partir do momento que a gente mantém o nosso olhar para o alvo, para onde a gente quer chegar, para quem a gente quer agradar, aonde nós queremos ir, né? E como igreja nós podemos declarar que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a confiança que nós temos em Deus, a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Ok? E aí agora a gente vai entrar nessa estratégia, né? Que a gente vai traçar hoje alguns pontos dessas estratégias que vão ajudar você a ser como Moisés, a ser como Davi, a ser como Noé, que venceram as suas ansiedades e não pararam por conta disso. Mas antes da gente entrar propriamente dito, né, nessa estratégia acalme-se, que eu já vou te explicar exatamente o que é e como proceder, eu quero fazer uma dinâmica com você aí na tua casa, né, para que a gente possa entender de uma maneira lúdica tudo isso que nós estamos conversando aqui, ok? Bom, no início dessa live eu pedi para que vocês providenciassem ou uma folha branca ou ou tivesse aí a atenção a uma parede branca na tua casa, enfim. Acredito que você já tenha pego, se de tudo não pegou, né? Você corre aí e pega rapidinho. Mas eu preciso da sua atenção agora na tela, né, da televisão, do celular, de onde você está assistindo, para que a nossa dinâmica dê certo, ok? Só reforçando que é uma dinâmica, tá ok, queridos? Eu não estou aqui fazendo mágica, nada disso, é uma dinâmica, né, é um processo cerebral, na verdade, que a gente tem naturalmente e que eu acredito que vai funcionar com você na tua casa. Então, eu vou pedir para os meninos colocarem aqui para mim a imagem. Vamos lá.
Calma, você não está doido. Tá? O que você está vendo aí na tela da sua televisão, do seu tablet, do seu celular? Acredito eu que a resposta que a maioria dá, né, é a bandeira do Brasil com cores diferentes, né? Por que nós podemos dizer que é a bandeira do Brasil? Porque ela mantém o mesmo formato, um retângulo, um losango, um círculo, né, as estrelas, enfim, é uma bandeira do Brasil. Ao mesmo tempo que nós vamos dizer que não é a bandeira do Brasil porque ela tem cores diferentes, né? Não tem ali o verde, o amarelo que a gente está habituado, a gente conhece. A gente está vendo ela com uma tonalidade diferente. Bom, não sei se dá para você perceber aí, mas logo abaixo aí do P do progresso, tem um pontinho vermelho, né, que vai ser o nosso ponto de fixação central. Eu vou pedir para que você aí em casa olhe bem para essa bandeira, mantenha o seu olhar fixo nela, nesse pontinho vermelho aí. Eu vou fazer uma contagem aqui de alguns segundos. Antes disso, eu peço para que você segure a folha branca aí na tua mão ou, né, deixa o que você tiver aí da parede, né, à sua disposição. Mas se você puder, segure a sua folha branca na tua mão. E eu vou pedir para você fixar o seu olhar nesse pontinho vermelho aí. Eu vou fazer uma contagem de alguns segundos e ao final dessa contagem eu vou dizer o que você vai fazer com essa bandeira branca, com essa folha branca, ok? Vamos lá então? Tente piscar o menos possível. Se piscar, não tem problema, mas tente piscar o menos possível. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Agora eu vou pedir para que você olhe para a folha branca e pisque a sua vista várias vezes. Ok? Bom, pela galera da produção aqui rindo, eu vi que deu certo aqui com alguém, né? Imagino que você em casa aí esteja rindo também, se perguntando, meu Deus, o que é isso, né? E tal. O que é isso? O que a gente acabou de fazer agora, né? A gente simplesmente existe algumas maneiras mais técnicas de se explicar esse processo, né? Que é um processo orgânico, cerebral que nós temos, tá? Mas eu não quero me ater a isso, eu quero usar isso agora como uma dinâmica para mostrar a você que você conhece o Brasil do jeito que ele é. Você conhece o teu propósito, o teu chamado, você sabe quem você é. Você conhece o Deus a quem você serve. E você sabe que ele é verde e amarelo. E hoje nós nos encontramos diante de uma bandeira descolorida. Nós nos encontramos diante de uma bandeira rosa com azul, totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado, programado. A gente hoje não está se reunindo como igreja, a gente não está saindo às ruas livremente, eu não posso passear no shopping, eu não posso ir na praia, eu não posso, né, ir ao comércio comprar um presente, enfim. Está tudo meio nebuloso. Mas se a gente fixar, se a gente olhar para isso, a gente entender, né, o nosso posicionamento e projetar isso em algo diferente, ou seja, essa folha branca, essa nova possibilidade que você tem de projeção, você vai conseguir enxergar as coisas da maneira com a qual ela realmente é, a bandeira verde e amarela. Então, a solução, a resolução para enfrentar essa ansiedade está dentro de você mesmo. Sabe, você mesmo pode dar conta disso. Você mesmo é capaz de gerenciar as suas emoções e conseguir se desvencilhar um pouco dessa coisa nebulosa que a gente está vivendo e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, reativar a esperança de que dias melhores virão, de que a gente vai conseguir superar essa crise toda. Então, para isso, eu quero dizer para você, acalme-se. Siga essa estratégia, acalme-se.
Não é um jargão, não é sabe, uma coisa boba. É simplesmente siga essa estratégia, acalme-se. Para cada letrinha dessa palavra acalme-se, nós temos um passo a passo a seguir, e é sobre ele que eu queria falar com você nesse momento, ok? Então, do A até o último E, nós temos aí um passo a passo a seguir, para que a gente possa vencer a ansiedade, para que a gente possa conduzir a nossa vida nesse período de uma forma mais branda e mais amena. Antes, eu só queria frisar que essa estratégia, né, ela foi escrita, né, por um dos teóricos da psicologia, por o Bernardo Ranger, né? Ele é um especialista, doutor na área de cognição e comportamento, né? Muito da minha prática psicológica eu estudo bastante as teorias do Ranger, daquilo que ele traz para a gente como, né, estratégias. E então, dando crédito aqui a quem de fato é o escritor dessa estratégia, né? Isso está no livro dele, Vencendo o Pânico, né? Vencendo o Transtorno de Pânico, e você pode depois, né, pesquisar e saber, você vai ver outras questões deles, mas são muitas das estratégias que nós, psicólogos cognitivos comportamentais, às vezes usamos no nosso consultório, vêm desses teóricos, né, desses homens cientistas, psicólogos, estudiosos que compartilham o seu conhecimento com a sociedade psicológica, com a sociedade brasileira de uma maneira geral. Então vamos lá. Acalme-se. A primeira letra que a gente vai trabalhar aí é o A, ok? Qual é a primeira estratégia que a gente tem que desenvolver? No caso, a gente tem que aceitar a nossa ansiedade, ok? É a nossa primeira estratégia nesse processo de vencer essa ansiedade. O que é você aceitar a sua ansiedade? Sabe aquele parente chato, né? Se a gente pode dizer assim, que a gente tem um parente chato, aquela pessoa que às vezes vem na sua casa naquela festa de final de ano, naquela reunião de família, que às vezes a gente reúne com aquelas pessoas que a gente pouco vê ao longo do ano, mas naquele momento está todo mundo junto, e é aquela pessoa que faz aquela piadinha sempre do pavê, se é para ver, se é para comer, faz piadinha, te trata como um bebezinho, pergunta, né, se você já está namorando, enfim, aquele tio mala, né, que a gente às vezes tem, vamos dizer assim. Aceitar a sua ansiedade é como viver esse momento. É a gente entender que não adianta eu esbravejar, não adianta eu brigar, não adianta eu me virar do avesso, que eu preciso passar por isso. Eu preciso viver essa situação, né? E o quanto menos eu me indispor com isso, o quanto menos eu lutar contra isso, vai passar. Então, aceitar a sua ansiedade é você entender, né, que você tem sensações, que você tem contextos à sua volta e que você precisa enfrentá-los. Ou seja, pensa em Davi diante de Golias e o povo lá gritando, né? Vai morrer, Golias vai te matar e tal. Ou seja, Davi não estava preocupado em fazer o povo calar a boca e parar de falar para ele se concentrar. Ele estava preocupado em exercer aquilo que ele tinha, a confiança que ele tinha em derrotar o gigante. Então, simplesmente, ele deixou que aquelas vozes se calassem por si mesmos, né? Então, nós precisamos entender que aceitar a ansiedade é a gente não intensificar o nosso problema. É a gente não ficar dando voz a situações corriqueiras, a situações que estão ali de fato presentes diante da gente e que a gente precisa passar por elas. Então aceite, sabe? Viva com a sua ansiedade, viva aquele momento, né? Como você vive com aquela visita inesperada na tua casa e você dá ali aquele jeito e tal, mas tudo tem um tempo para começar, para terminar, como eu falei, nenhuma ansiedade ela vai durar a vida inteira e pelo contrário, né, não vai ser a única. Então aceite a sua ansiedade, aceite essa condição, né, e vamos trabalhar para que ela seja minimizada e para que ela seja, na verdade, contida ao longo de toda essa estratégia. Então a primeira estratégia que a gente tem aí no Acalme-se é aceite a sua ansiedade, tá? Então, assim, ao invés de você ficar brigando contra ela, querendo tirá-la, querendo dar conta disso, flua com ela, né?
Como que eu vou fazer isso? Aí a gente vai seguir para o segundo passo nosso, que é, né, o contemplar as nossas situações externas. Né? É contemplar o nosso contexto externo. O que é isso, Rafael? Bom, quando a gente está falando de contemplar o contexto externo, a gente tem que entender que a ansiedade, ela são os nossos pensamentos. Ela é fruto de uma briga interna, daquilo que, né, me move, aquilo que me angustia, o medo que eu tenho. Nem sempre a ansiedade, na verdade, sempre a ansiedade, ela vai ter um gatilho externo, né, uma situação que te gera medo, mas toda a produção da ansiedade, todo o trabalhar dessa ansiedade vai ser algo interno. Então, quando eu estou te falando para você contemplar o contexto externo, tá? Eu estou falando para você separar um pouco, sempre que você puder, você separar um pouco a sua experiência interna e ligar-se nos seus acontecimentos ao seu redor. Né? Ligar naquilo que está fora do seu sentimento, das suas questões internas que te movem para essa ansiedade, e é o famoso distrair a mente, sabe? É você olhar, então, por exemplo, nesse tempo de quarentena, é muito comum a gente às vezes parar no sofá e ficar assim, meu Deus, como é que vai ser o amanhã? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com aquilo? Como é que eu vou fazer para resolver sei lá, a festa de aniversário do meu filho lá em agosto? Né? Poxa, e se não tiver ainda acabado a quarentena, será que vai ter? Será que não vai ter? Em vez de você ficar trabalhando essas questões internas, ligue-se naquilo que está externo, naquilo que está um dia de cada vez. Ou seja, ligue-se no seu filho, que às vezes está ali brincando, né, no chão da sala, quando você está aí preocupado, pensando em como vai ser a situação que vai acontecer lá em agosto, se vai acontecer ou se não vai acontecer, contemple aquilo que está acontecendo naquele momento. Sabe? Então, sente-se no chão com teu filho. Talvez você sentar com ele e brincar com ele ali no chão naquele momento vai ser muito mais importante do que você ficar se remoendo, planejando ou tentando entender ou pensando como vai ser algo que vai acontecer daqui a 1, 2 meses. Então, contemplar, né, o nosso contexto externo é a gente trazer para nós, trazer para o nosso interior, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Tem coisas que não adianta, sabe, a gente ficar pensando, remoendo naquele momento e que a gente não vai ter como resolver. Tem coisas que nós temos que esperar os prazos, os tempos, as determinações daquilo que está à nossa volta. Agora, temos, né, algumas medidas que nós podemos fazer ali ao nosso redor que vão nos ajudar, que vão, de certa forma, nos distrair dessa nossa introspecção. Então, contemplar o contexto externo é você buscar, né, na sua adjacência, nas coisas que estão ao seu redor, prazeres, você buscar ao seu redor as coisas que de repente podem te motivar, te nutrir emocionalmente, né, e te desvencilhar daquele problema que só está gerando em você medo, angústia, né, a preocupação, a dor, e que nesse exato momento não é possível, não tem como se resolver. Né? Então, muitas vezes, nós compramos algo pelo correio, por exemplo, e ao comprar você tem lá, né, a determinação que há 15 dias para chegar na sua residência. Uma ilustração básica para a gente entender o que é esse contemplar. Em vez de você ficar perdendo tempo de todo dia, ficar acessando lá o código de rastreio para ver aonde que a tua carga, onde que a sua encomenda está passando, por onde que ela está e tal, não sei o quê, vai viver a tua vida. Vai lá, né, brincar com seus filhos, vai lá se alimentar, vai conversar com sua esposa, com seu esposo, com seu namorado, vai viver a vida. Daqui a 15 dias vai chegar a tua encomenda, né? Ah, deu 15 dias, a encomenda não chegou? Ok, vamos lá, vamos verificar o que aconteceu. Né? Não estou dizendo que a gente buscar, né, o rastreamento ali da nossa encomenda é errado. Mas o que eu quero dizer é, não se atenha a isso, sendo que isso tem um prazo para acontecer, tem um processo para acontecer. Você ficar olhando toda hora não vai fazer diferença. Né? Assim como muita dona de casa às vezes põe lá a água, o leite para ferver, né? E fica lá olhando, esperando ferver. E aí quando você se distrai, que você vira para o lado,
o leite ferve e ele derrama tudo, ou a água então começa a ferver. Ou seja, as coisas têm um processo, têm um prazo. Então, contemple aquilo que está ao seu redor e não focalize no seu problema, não focalize naquilo que está te trazendo aquela angústia naquele momento. Então, esse é o segundo passo da nossa estratégia Acalme-se. Contemple, né, o seu contexto para que isso possa te movimentar no seu dia a dia, sem você ficar preso à sua ansiedade. O nosso terceiro passo aí, né, que é o nosso segundo azinho, agora você vai agir com a sua ansiedade. O que é você agir com a sua ansiedade? É você entender, bom, aceitei, né? Aceitar no dicionário, a gente vai ver lá como dar consentimento, como permitir que aconteça. Entender que eu permitindo ou não, ela vai estar ali. Então, vem cá, vamos junto comigo. Aceitei. Aceitei, ela está ali. Eu vou começar agora a contemplar as outras coisas. Ó, beleza, fica aqui preocupação, mas eu vou brincar com meu filho agora. Fica aqui, mas eu vou fazer tal coisa. Eu vou ler a palavra do Senhor e tal, porque isso eu não consigo resolver agora. Isso é agir com a sua ansiedade. É você não parar, sabe? Tem pessoas, às vezes, que por não darem conta de uma determinada situação que precisam fazer, sentam e não fazem nada mais. É entender que nós precisamos agir, que nós precisamos nos movimentar independentemente daquilo que a gente está aguardando, daquilo que a gente está se preocupando naquele momento. É óbvio que talvez você não vai conseguir agir de uma forma com toda a força, como você agia antes, né? Como você age quando você não está com preocupação. Mas o importante é não deixar de agir. O importante é você não estagnar por conta disso. O importante é você fazer, né? Então, por exemplo, tem uma situação, às vezes, em casa, né? Eu vou pegar aqui um exemplo bem simples. A mulher, na verdade, fica esperando o marido ir lá e instalar aquela prateleira na cozinha, na parede e tal, para que ela possa organizar algumas coisas ali. E ali ela senta e fica aguardando o marido vir colocar essa prateleira. Só que ele está nos seus afazeres, está com outras demandas, ou às vezes, né? Está fazendo outras coisas que não se atentou a essa prioridade. E aí você tem duas opções. Ou você senta, cruza os braços e espera, e todas as outras coisas vão só acumular, porque aí o almoço, cuidar do filho, o seu trabalho, o seu cabelo, a sua unha vão ficar parados, porque você resolveu parar para esperar algo que alguém precisa fazer com você, ou então você vai agir com aquilo. Bom, enquanto essa pessoa não coloca aqui para mim o que eu estou esperando, eu vou fazendo as outras coisas. Eu quero organizar essa prateleira que eu pedi para o meu marido botar lá aqui. Mas enquanto ele não faz, eu vou dar conta das outras coisas. Porque quando você deixa de agir por conta da sua ansiedade, quando você simplesmente para e fica estagnado, as outras coisas na tua vida vão acumular. Então, agir com a sua ansiedade é entender que a gente não pode parar, né? A gente não pode ficar estagnado diante de tudo aquilo que a gente tem para fazer. Então, as preocupações, elas são reais? São. Elas são pertinentes? São. Mas nós também não podemos focar somente naquilo. Nós precisamos dar conta das outras coisas que temos a fazer. Ok? Vamos lá. Seguindo aí, a gente vai agora para o nosso L, né? O L, ele vai falar sobre liberar os seus pulmões. É liberar o ar dos seus pulmões. O que é liberar o ar dos seus pulmões? Entenda uma coisa. O nosso processo de respiração, ele tem totalmente ligado à nossa ansiedade. Muitas vezes nós nos colocamos ansiosos ou nós atenuamos as nossas ansiedades porque nós respiramos de forma errônea, nós respiramos errado. Se você pegar um bebezinho, colocar ele deitado e perceber que ele vai respirar, você vai ver que ele vai respirar de uma maneira diferente com a qual eu e você respiramos hoje. Quer ver uma coisa? Faz um teste aí. Coloca a mão sobre o seu peito, né? Uma mão sobre o seu peito e uma mão sobre a sua barriga. E inspira, respira fundo. Fez aí? Vamos lá. Se a sua mão sobre o seu peito levantou quando você expirou, você está respirando errado. Você está fazendo o que a gente chama de respiração torácica.
você precisa executar na sua vida para um equilíbrio, para uma regulação, para uma harmonia melhor do seu corpo, o que a gente chama de respiração diafragmática, que é quando um músculo que nós temos bem abaixo aqui do pulmão, ele contrai, ele expande, contrai, e ele permite que o ar seja redistribuído dos pulmões de uma certa forma para baixo, e aí é aquele movimento que você vai perceber no bebê, por exemplo. Quando ele inspira, o que cresce, né, o que vai para frente é a barriga e não necessariamente o peito. Né? Então, experimente aí na sua casa fazer esse exercício. Depois, você pode pesquisar aí na internet respiração diafragmática e você vai ver muitos conselhos, muitos direcionamentos para se fazer isso de uma maneira correta. Tá? Ou seja, você precisa dosar a sua respiração, você precisa trabalhar a sua respiração. E aí, o conselho que eu te dou, né, de exercício é inspirar o ar por 3 segundos, contar de 1 até 3, prender o ar por mais 3 segundos e liberar, né, isso pelo nariz e soltar pela boca por mais 6 segundos. Então, você vai fazer 3 segundos, prende 3 segundos e com a boca você solta 6 segundos. E você vai repetir isso constantemente, vários momentos no seu dia a dia, até o momento em que o seu organismo já esteja tão habituado a respirar de forma diafragmática. Você vai perceber que a oxigenação, né, no seu corpo, a oxigenação que é encaminhada, né, para o seu cérebro, tudo isso vai melhorar. Então, um dos exercícios que a gente pratica em terapia, por exemplo, para pessoas ansiosas, até mesmo nos hospitais e tal, é a regulação da nossa respiração. Você precisa aprender a fazer a respiração diafragmática. E isso você vai tendo um controle melhor das suas ansiedades, principalmente nos momentos de crise, quando tiver, né, com taquicardia, o coração acelerado, tremor, para, respira, fecha os olhos, traga à memória aquilo que te traz esperança, né, pensa em coisas boas e respira de forma diafragmática, ok? Passando aí, a gente vai para o M, né? Que aí o M, na verdade, é a gente manter todo esse processo que a gente fez até aqui. Né? É a gente manter toda a estratégia anterior. Então, aceitar a sua ansiedade, você contemplar as coisas que estão ao seu redor de uma maneira mais positiva, é você agir, não parar, não estagnar e sempre tomando conta da sua respiração. Sempre fazendo esses exercícios de regulação da sua respiração. Isso você vai pensar, vai nomear para você de tempos em tempos, diariamente, de horas em horas, para que você possa ter uma boa regulação da sua ansiedade. Então, é você fazer esse exercício constantemente. Então, o M significa a gente manter, né, todas as estratégias anteriores. E aí a gente passa agora para o próximo E, que é examinar os nossos pensamentos. Como eu falei, a ansiedade é pensamentos que vêm à nossa mente e que nos deixam preocupados, tensos, temerosos e tal. Então, você precisa examinar esses pensamentos. Você precisa entender se esses pensamentos são reais, se esses pensamentos de fato são necessários para você naquele momento. Como eu falei, adianta a gente agora se preocupar com algo que está para acontecer daqui a 2, 3 meses e deixar de lado o que está acontecendo agora? Precisamos examinar os nossos pensamentos. E esse exame desses pensamentos vai estar em conjunto com tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Quer ver uma coisa? Vou pedir para o pessoal da produção colocar mais uma imagem aí para a gente. E eu vou te fazer a seguinte pergunta. Vai aparecer na sua tela, ó. Nós temos aí 2 conjuntos de bolas, né, de círculos. E eu quero te perguntar o seguinte. Qual desses círculos laranja é o maior? O da direita ou da esquerda? E aí, vou dar um tempinho para você discutir aí na sua casa. Direita. Quem acha que é a direita? Quem acha que é o da esquerda? Né? Se der, comenta aí para a gente acompanhar, ver quem é que vai ganhar a nossa enquete, direita ou esquerda. Bom, como o nosso tempo, né, ele está correndo, eu tenho que dizer uma notícia para você. Não é nem o da direita nem o da esquerda. Os 2 círculos laranja, eles possuem o mesmo tamanho. A diferença está na ênfase que você dá para os círculos que estão em volta. Então, se você enxerga, né, se você dá mais ênfase aos problemas de uma maneira grandiosa, você vai se ver pequenininho diante deles. Se você dá uma ênfase menor aos seus problemas,
né, você vai se ver maior diante deles. Os círculos laranjas aí, eles possuem o mesmo tamanho, tá? A diferença está na ênfase que você dá ao que está no entorno, ou seja, nesse exame de pensamentos. E como que você tá pontuando as coisas. Então, se o nosso pensamento, por exemplo, ele for administrado, né, se o nosso pensamento, por exemplo, ele for trago à luz da palavra de Deus, por exemplo, à luz daquilo que a gente tem convicção, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem como princípio, a gente vai vendo que os nossos problemas eles vão se tornando de certa forma menores e a gente consegue administrar esses nossos pensamentos. Então, assim, não antecipe as suas catástrofes. Não antecipe aquilo com o qual você precisa se preocupar amanhã, aquilo que você precisa se preocupar depois. Não antecipe. Esse examinar esses pensamentos é basicamente aquilo que a Bíblia diz. Basta a cada dia o seu mal. Não que a gente vai viver de uma maneira imediatista e nunca se planejar para nada, mas eu estou falando no controle da ansiedade, não fique alimentando coisas futuras, preocupações futuras. Basta a cada dia o seu mal e vamos seguindo cada dia de cada vez, ok? Vamos lá. O S, sorria com satisfação, ou seja, diante de tudo isso que a gente já falou aqui, sorria. Entenda, não se vitimize, não pense que você, sabe, é incapaz de fazer as coisas, não pense que você não pode. Tem muita gente, às vezes, que não se dá o crédito daquilo que faz. Né? Acha que, não, eu só passei nessa prova porque estava fácil. Não, eu só consegui fazer esse negócio porque estava ali descrito na minha cara e por isso eu consegui fazer. Não, se dê o crédito, sorria, você consegue, você pode, sabe? Você não depende da aprovação de outros para determinar se você foi bom ou não em alguma coisa. Basta você entender que você está fazendo a sua parte. Então, a gente se acalmar diante da ansiedade, a gente conviver com essa ansiedade, a gente romper essa questão da ansiedade, é a gente sorrir, a gente entender que a gente está fazendo a nossa parte, que a gente está vencendo, que a gente está conseguindo evoluir naquilo que a gente está, né, tendo como desafio naquele momento. Então, entenda que não é uma vitória, né, até porque a gente não anula a ansiedade da nossa vida, mas é uma batalha ganha. Batalha após batalha, sorria, né? Como a gente tem aqui os bonequinhos, né, que eu trouxe para ilustrar, a vida é feita de fases. Uma fase é mais difícil que o outro, um chefão é mais difícil que o outro. Às vezes a gente entra pelo cano, né, mas por outro cano a gente também consegue sair dele, né? Nem todos às vezes são flores, às vezes algumas florzinhas, né, fazendo aqui a relação com o jogo do Mario, cospem fogo, né? E a gente tem aqui até o seu Batata, por exemplo, que aqui está vestido de Buzz Lightyear, ou seja, em momentos de crise, em momentos de ansiedade, a gente precisa se reinventar, sabe? A gente às vezes precisa fazer coisas que a gente está diferente, ou seja, sorria, vai à luta, sabe? Anime-se, né? A Bíblia diz que o quê? Que um coração alegre aformoseia o rosto. Então traga alegria para o teu coração, traga esperança para o teu coração, para que você se ponha sorrindo. Né? E essa ansiedade vai cada vez mais ficando ali, tratável, contida, ok? E para terminar, a gente chega no último Ezinho aí da nossa estratégia, que é esperar o futuro com aceitação, né? O que é esperar o futuro com aceitação? É a gente entender que enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui caminhando por essa terra, teremos aflições. Mas como a gente falou anteriormente, sorria, por quê? Porque Jesus ele já deu a receita para a gente vencer a ansiedade, sabe? No mundo a gente vai ter aflições, a gente vai passar por ansiedades, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E a Bíblia fala que nós faremos coisas ainda maiores que Jesus fez. Ele mesmo declarou isso para a gente, né? Então nós, em Jesus, na fé que nós professamos, na confiança que nós temos, sabe? No propósito de vida que nós temos, nós vamos conseguir vencer. Né? Não há como negar que, por exemplo, passaremos por dores, passaremos por dias difíceis, sim. Né? A gente não está aqui dizendo que a vida com Deus, que a vida vencendo a ansiedade é uma vida de mar de rosas. Até porque, se for mar de rosas, tem muito espinho. Né? Mas o que a gente está querendo dizer, o que eu estou querendo dizer para você nessa noite é: tenha boa esperança do seu futuro, sabe? Aceite o seu futuro.
Ao invés de ficar se preocupando, se lamentando com o que está acontecendo, com as minhas angústias, com as minhas preocupações, vamos fazer a nossa parte hoje, vamos viver, vamos aceitar, vamos agir, vamos sorrir e entendendo que boas coisas tem para o nosso futuro. A Bíblia diz, né? Eu sei bem o futuro que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, para que eu vou ficar me enchendo de ansiedade e pensando num futuro, sabe? Vai dar tudo errado, eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo. Não. Encha o seu coração de esperança, encha o seu coração de uma aceitação de um futuro de paz. Vamos ter, às vezes, dificuldades? Sim, mas vamos esperar sempre por um futuro de paz. Vamos esperar sempre pelo que é melhor, vamos cultivar sempre boas sementes para que a gente possa colher aquilo sempre que vai ser melhor para a gente, aquilo que Deus tem de melhor para nós. Os infortúnios, as coisas ruins, se acontecerem, vão acontecer, mas nós vamos passar por elas e vamos caminhar sempre em busca de um futuro melhor. Então, livre-se, sabe, desses pensamentos mágicos de que a gente vai se livrar da ansiedade. Não existe. Hoje a gente sana um determinado problema, amanhã aparece outro. Na vida de Davi, como a gente falou no início, eram os ursos e os leões. Depois, talvez, de certa forma, eram as pessoas, porque ele teve que lidar com a questão de ser o último apresentado para ser ungido, os seus irmãos lá fazendo pouco caso dele na guerra, depois o próprio rei, cara, será que você vai conseguir? Você é pequeno e tal. E o próprio Golias. Mas olha, Davi venceu esse passo a passo. E olha quem ele se tornou depois lá na frente. Né? É um dos homens chamado, né, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Então, creia nisso, sabe? Lute as suas lutas diárias sempre esperando pelo melhor. Tire esse pensamento ansioso de que as coisas vão dar ruim, que as coisas não vão dar certo para você. Pelo contrário, vão dar certo. Pode ser que elas não caminhem pelo caminho, né, não ser traçadas pela forma que você acha que deveria ser o melhor. Mas confie em Deus. Acredite que seja lá o caminho que vai ser traçado e como vai ser, Deus está no controle de todas as coisas. Ok? Então é assim que eu quero terminar essa noite, trazer para nós essa estratégia do acalme-se. Ou seja, aceitar a sua ansiedade, contemplar as coisas que estão ao seu redor, agir com a sua ansiedade, não se estagnar, manter, né, liberar a sua respiração, fazer o equilíbrio da sua respiração, estar de bem, né, com você mesmo, manter todas essas alternativas que a gente falou diariamente, né, repetidamente, né, pensar bem, examinar os seus pensamentos, perceber aquilo que é agradável e aquilo que não é. A Bíblia diz em Filipenses, né, que se tudo que se deve pensar, pense em coisas honrosas, pense naquilo que traz louvor a Deus, naquilo que gere gratidão. Então, nesse momento, ao invés de a gente ficar se alimentando de pensamentos negativos, de que está assim, está assado, está perdendo isso e tal, comece a ter pensamentos de gratidão, sabe? O que te trouxe a chegar até aqui, sabe? Quantas coisas boas a gente já superou e essa vai ser mais uma que a gente vai superar em nome de Jesus. Né? Então, examine esses pensamentos, não deixe que esses pensamentos tomem conta de você. E aí, sorria. Sorria diante, às vezes, até mesmo do pouco que a gente pode ter, diante daquilo que, às vezes, a gente está, né, diante de nós. Eu hoje, nesse Dia das Mães que passou, eu não consegui, por exemplo, dar um abraço na minha mãe, mas eu consegui falar com ela pela videochamada. Então, sorria, seja grato pelas pequenas coisas e espere que um futuro próximo, que um futuro de bênçãos, que um futuro mais agradável está nos aguardando. Não vamos ser pessimistas, não vamos pensar que as coisas vão dar ruim lá na frente. Pelo contrário, isso é uma fase e vai passar. Ok? Espero ter te ajudado nessa noite. Né? Coloco-me aqui à disposição, como foi falado na live anterior. Né? O número aqui da comunidade vai aparecer no seu vídeo. A gente sempre tem divulgado esse número. Se você precisar de algum contato, seja comigo enquanto psicólogo, seja com os pastores,
pode entrar em contato com a gente, às vezes para pedir uma oração, para pedir uma orientação. Nós, né, na medida do possível, vamos estar atendendo, vamos estar buscando atender, providenciando uma maneira adequada para atender, para nos colocarmos, né, à disposição para entender as demandas, aquilo que se procura, né? Vamos estar em contatos um com os outros, cuidando da saúde um dos outros, sabe? Dando aquele abraço caloroso, mas aquele abraço virtual. Hoje nós não podemos nos abraçar, não podemos nos conectar corporalmente falando. Eu ouvi uma expressão hoje que me deixou muito feliz e é a realidade. Nós não estamos vivendo um isolamento social, nós estamos vivendo um isolamento corporal, porque a nossa sociabilidade ela é permitida a partir dos recursos que nós temos. Então, nossos corpos, a gente está se encontrando em metros de distância, mas sempre que você estiver próximo a alguém, ou pela internet, pelas mídias sociais, pelos aplicativos que nós temos, não deixe de sociabilizar com seu irmão, não deixe de estar próximo, né, às pessoas que você ama, se colocando à disposição e também tendo-os à disposição. Isso é importante para que eu e você possamos passar por essa fase e nos encontremos bem lá na frente, vencendo a ansiedade, vencendo os medos. Ok? Quero deixar aqui um abraço a todos vocês, nos colocando à disposição e até a próxima quinta-feira, juntos aqui na Rede de Famílias. Pelo que você me diz, os pensamentos não me dominam, mas escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia que eu não sou consumido, grande é tua fidelidade, teu amor não tem fim.